Fala aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bom, eu sou o Jacomelli, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, diante desse cenário, tentando arrumar soluções para ajudar vocês, para não deixar ninguém na mão. Então, hoje a gente vai fazer aí a nossa lista número 5, que é uma lista que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, especificamente, e a gente vai começar dando uma olhada aí na questão de número 11. Vamos lá? É uma questão da PUC do Rio Grande do Sul, e o enunciado da questão diz assim, olha: a formação da chamada Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália, em 1882, é uma expressão diplomática característica do sistema internacional que se estrutura entre 1871 e 1914, podendo ser entendida no contexto como resultante, e aí as opções pedem para você responder, né? Então, a formação da Tríplice Aliança nesse cenário, isso é resultante do quê? Daqui a pouco a gente parte para as opções, só vamos lembrar, vamos tentar contextualizar. Galera, esse período, né, esse espaço de tempo que a questão traz para a gente, de 1871 até 1914, é aquele período que a gente também chama como período de paz armada, né? É o período dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? É aquele momento em que a Europa não está vivendo um momento de guerras, está tendo conflito direto, então por isso que a gente fala que é um momento de paz, mas é um momento de muita tensão nas relações internacionais, muitas disputas por territórios na África e na Ásia, no contexto do imperialismo, muitas rivalidades, um nacionalismo exacerbado, corrida armamentista, né? Uma postura diplomática muitas vezes menos para o diálogo e muitas vezes mais para a tensão, né? Para esticar a corda até o máximo que dava. Então, esse cenário, esse momento tenso, esse momento todo carregado, vai gerar a Primeira Guerra Mundial em 1914. A questão fala aqui para a gente da formação da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, que é um dos grupos que vai participar, né, um dos grupos protagonistas da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala de Primeira Guerra, a gente geralmente fala da Tríplice Aliança, né, do grupo da Aliança formado por Alemanha, pela Áustria e também pelo Império Turco-Otomano. A gente não fala da Itália. Por quê? Porque quando começa a guerra, a Itália se declara neutra. Mas durante todos os antecedentes, a Itália esteve ali, junto com alemães e junto com os austríacos. Tá? Bom, então a questão pede para a gente tentar entender o que a formação da Tríplice Aliança se relaciona com o que dentro desse contexto. Vamos lá. A letra A diz assim: na intenção de Bismarck de isolar a França do continente europeu. E aí, gente, o que a gente pode pensar a respeito dessa opção? Bismarck, ele era o chanceler, ele o cara que cuidava da política externa alemã nesse momento. E, de fato, ele tinha esse desejo de isolar a França. Vamos lembrar que a Alemanha surge a partir de uma guerra, que é chamada Guerra Franco-Prussiana. Alemães e franceses, eles têm uma rivalidade muito forte nesse momento. Tá? Tem um revanchismo muito forte por parte dos franceses contra os alemães. Por conta disso, a Alemanha adota essa postura de tentar isolar a França do resto do continente europeu, de tentar tornar a França um pouco nula nas relações internacionais. Por isso, o gabarito de fato é a letra A. Quando a gente analisa as outras opções, a gente fala, né, por exemplo, o objetivo de Metternich de aproximar a Áustria da órbita da influência prussiana. Isso de fato acontece. Metternich, ele era o responsável ali pela política austríaca, mas a formação da Tríplice Aliança é muito mais um objetivo de isolar a França do que de aproximar austríacos e alemães. Tá? Aí você vem a política de Cavour, que buscava respaldo germânico contra o separatismo do Reino de Nápoles. Aí o Cavour era o sujeito responsável ali pela política italiana, era o cara do governo italiano nessa época. E a formação da Tríplice Aliança não tem a ver com esse desejo, né, de separação do Reino de Nápoles. A letra D fala, enfim, buscar retomar a ingerência britânica na diplomacia da Europa continental, o que também não tem nada a ver com esse contexto. E a letra E fala do respaldo político do Roosevelt, que busca superar o isolacionismo dos Estados Unidos. O Roosevelt, inclusive, nem é presidente nesse momento, ele é um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a letra A acaba sendo o gabarito correto, uma questão bem específica, uma questão que cobra aí um detalhe, né, sobre um aspecto desse contexto. Acho que deu para a gente esclarecer um pouquinho os pontos. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.